Bom dia, um feliz dia. Hoje é sexta-feira, dia 10. Chegamos aí ao final dessa semana. Espero que você tenha conseguido estudar a lição dessa semana. E o título da lição que nós estudamos essa semana foi Ajunte tesouros no céu. O verso está lá em Marcos 8, verso 36 e 37. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria uma pessoa em troca de sua alma? Nós vimos aí que nós temos que dar mais importância à nossa salvação em Cristo Jesus. Vimos também que não devemos acumular tesouros nesse mundo, né? Mas sim tesouros celestiais. Vimos na história de Noé que Noé pregou lá 120 anos. Deus havia falado com ele. Ele prontamente obedeceu à vontade de Deus, largou e abandonou todos os seus projetos pessoais para construir uma arca que Deus havia falado a ele como ele deveria fazer isso, porque Deus disse a Noé que iria destruir toda aquela terra, todos os habitantes daquela terra. E prontamente Noé obedeceu à vontade de Deus, largou os seus projetos pessoais, pregou aí durante 120 anos para aquele povo. E nós sabemos que somente a família de Noé sobreviveu na arca, juntamente com um macho e uma fêmea de cada animal, daquela que ele pôde colocar ali na arca, que Deus o havia instruído, não é isso? Que nós aprendemos aí que existia um tempo para que Noé fizesse isso, e ao final daquele tempo teria que estar feito, que Deus iria cumprir a sua promessa, né? E a porta da arca ia ser fechada. Nós também temos um tempo, a porta da graça também vai ser fechada. Jesus está voltando e eu espero que eu e você estejamos lá dentro, né? Com Jesus, né? Antes que essa porta da graça feche, assim como fechou a porta da arca, vai fechar a porta da graça, né? As oportunidades vão cessar, Jesus vai voltar, e aí nós temos que estar o quê? Preparados, assim como Noé e sua família entraram na arca, que você e sua família também entrem antes da porta da graça fechar. Nós vimos também que Abraão também foi obediente à palavra de Deus. Deus o chamou para que ele saísse da sua parentela, fosse para uma terra que ele nem sabia qual seria, mas ele foi obediente a Deus e saiu da sua parentela e seguiu para o lugar onde Deus iria mostrar para ele. Vimos que da descendência de Abraão nasceu aí o Salvador do mundo, né? Vimos aí a fé de Abraão, certo? Vimos também o exemplo de fé, não só de Abraão, mas de Isaac e Jacó, que também eram os herdeiros da mesma promessa, e também de Sara, que depois de muito idosa, Deus concedeu a ela um filho, e ela teve fé e acreditou nisso, né? Vimos também as más decisões de Ló. Ló vivia perto da cidade de Sodoma e Gomorra. A cidade foi sitiada, eles estavam morando em tendas lá de fora, foram prisioneiros. Abraão e seus servos, juntamente com o Senhor, livraram eles dali, mas infelizmente Ló voltou e foi para dentro da cidade, uma cidade pecaminosa, e Deus iria destruir aquelas cidades ímpias. Mandou seus anjos lá para retirarem a família de Ló. Abraão intercedeu pelo seu sobrinho e ele saiu de lá. Mas vimos que mesmo com a providência de Deus, né, tirando ele lá da prisão, ele retornou para o mesmo lugar. Às vezes a ganância, né, nos prende às coisas desse mundo, e isso foi a destruição que aconteceu em virtude disso. Então nós temos que não estar presos às coisas desse mundo, entendeu?
mas sim as coisas celestiais. E as oportunidades que surgirem, assim como aconteceu com Ló, nas suas más decisões, ele poderia ter tomado uma decisão de não voltar para aquele lugar, né? Ir para outro lugar, mas não para aquele lugar, mas ele decidiu ir para o mesmo lugar. Vimos também a história do enganador que virou príncipe. Jacó se arrependeu, lutou com Deus e não soltou ele enquanto ele não desse a bênção para ele, né? Ele passou de enganador, suplantador, e o seu novo nome foi Israel, não é isso? Porque ele lutou com Deus e com os homens e prevaleceu, não é isso? Então vimos aí que Jacó se arrependeu, e nós às vezes temos que se arrepender também, lutar com Deus, pedir a bênção de Deus, nos converter, nos entregar a Ele totalmente de coração, que Ele possa fazer a modificação que tem que fazer no nosso coração, não é isso? E saímos com a bênção dele. Vimos também a história de Moisés. Moisés aí foi peregrino, né? Durante 40 anos aí no deserto, levando um povo aí rebelde, um povo que, por mais que Deus tivesse acompanhado eles ali naquela trajetória, eles o tempo todo reclamando. E Moisés, apesar de levar o povo, né, até ali Canaã, ele acabou não entrando em Canaã, na Canaã terrestre, mas ele entrou na Canaã celestial, melhor, né? E nós vimos aí, nós vamos ler aqui na lição de sexta, que Deus honrou sua parte na aliança, abençoou Abraão, o qual honrou a Deus, não ajuntando tesouros na terra. A herança que Deus prometeu ao seu povo não está neste mundo. Abraão não teve possessão na terra, nem ainda o espaço de um pé. Está lá em Atos 7, verso 5. Ele possuiu muitos recursos e deles fazia uso para a glória de Deus e para o bem de seus semelhantes, mas não olhava para este mundo como sua pátria. É o que nós temos que fazer, não olhar para esse mundo como nossa pátria. E temos que olhar para as coisas celestiais. Lá em Patriarcas e Profetas, na página 135, ele diz: o Senhor o chamara para deixar seus compatriotas idólatras, com a promessa de dar-lhes a terra de Canaã para sempre. No entanto, nem ele, nem seu filho, nem o filho de seu filho recebeu. Quando Abraão quis um lugar para sepultar os seus mortos, teve que comprá-lo dos cananeus. Sua única posse na terra da promessa foi aquele túmulo cavado na pedra na caverna de Maquipela. Está em Patriarcas e Profetas, página 135. Às vezes somos tentados a ir em uma direção à riqueza e ao lazer. É preciso fé para praticar a gratificação adiada. O majestoso palácio de Faraó e o trono foram apresentados como uma forma de sedução a Moisés, mas ele sabia que era nas formas e costumes das cortes que estavam entronizados os prazeres pecaminosos que faziam o povo se esquecer de Deus. Ele olhava para além do lindo palácio, para além da coroa, podendo ver as mais altas honras que os santos do Altíssimo receberam em um reino incontaminado pelo pecado. Pela fé, ele viu uma coroa incorruptível que o Rei do céu colocara na cabeça do vencedor. Essa fé levou Moisés a se desviar dos nobres da terra e se unir à nação humilde, pobre e desprezada, que havia proferido obedecer a Deus em lugar de servir ao pecado. Nós possamos ser assim também, né? Bom, que Deus te abençoe, te dê aí uma sexta-feira abençoada, uma preparação de sábado abençoada, e que você foque na salvação, na vida eterna, e não fique preso a esse mundo, mas ajunte tesouros que vão te levar a Cristo Jesus, e seja obediente à palavra de Deus. É meu desejo e minha oração. Amém.